Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre a tentativa do Supremo de regulamentar ou de dizer o que são fake news com base na jurisprudência, agora no julgamento do núcleo 4 da ação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Então vocês sabem, o STF continua querendo calar a população brasileira, continua querendo impedir que as pessoas critiquem o governo e o próprio STF, e agora querem inventar uma jurisprudência de criminalização de fake news. Vamos entender esse caso aqui, porque tem 3 pontos extremamente preocupantes nisso daqui. A primeira coisa é o fato de que o STF está querendo definir um crime com base em jurisprudência, o que não faz sentido nenhum, né? Eles já fizeram uma decisão sobre a responsabilidade de plataformas que é absurda, que já é legislar, porque eles acham, não, porque tem que coibir fake news a qualquer custo, então a gente vai legislar aqui com uma decisão judicial. Já é um absurdo isso. Por mais que seja importante a responsabilização das plataformas, isso deveria ser feito pelo Congresso. E se o Congresso não quer fazer, é para não ter nada mesmo. Não tem como mudar como eles acharem que tem que mudar, porque eles não foram eleitos, eles não têm o mandato popular para poder dizer o que é para fazer, o que não é para fazer. Eles estão ali só para obedecer às leis. Então esse é o primeiro problema, o STF legislando. O segundo problema é você dizer que criticar a urna eletrônica é um crime, o que é um absurdo. Qualquer coisa do governo pode ser criticado. Se você não pode criticar o governo, a gente não está numa democracia. Ah, mas as urnas eletrônicas não teve nenhuma evidência de fraude. Eu concordo, eu fiz um vídeo sobre isso mostrando que não teve nenhuma evidência de fraude nas urnas eletrônicas em 2022. Mas e daí? E quem garante que não vai ter fraude na próxima eleição, ou na outra eleição, ou daqui a 10 anos não vai ter uma fraude? Não vai acontecer como aconteceu na Venezuela. Tem que poder criticar o governo. E o terceiro ponto é essa ligação absurda de dizer que as pessoas criticaram para causar insatisfação na população. Por quê? Porque isso, em última análise, vale para qualquer crítica ao governo. Se alguém critica o governo para qualquer coisa, você pode dizer que ele está causando problemas e que quer um golpe, não sei o que lá. Se eu peço o impeachment do Lula, se eu digo que o Lula está roubando, que o Lula é um pinguço corrupto, é porque eu quero um golpe de Estado. Ué, que negócio é esse? Não, é uma crítica. Ah, mas a crítica resultou no 8 de janeiro lá. A crítica resultou no 8 de janeiro porque um monte de gente concordou com a minha crítica e vocês não fizeram nada quanto a isso, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por João Silva, Mãos ao Alto é um Imposto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o STF está fazendo lá a ação do tal, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? E ela dividiu em vários núcleos, então o primeiro núcleo era o núcleo do Bolsonaro, dos generais e coisa e tal, já foi julgado e coisa e tal. Aí tem o segundo núcleo, que é o pessoal de apoio, que é o Felipe Martins e o Mauro Cid, mais um monte de gente que está perto de ser julgado também. Mas continuam os julgamentos dos outros núcleos, né? E agora o STF começou o julgamento do quarto núcleo. Então está tendo agora as alegações finais e coisa e tal do quarto núcleo do suposto golpe, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. E esse quarto núcleo é o núcleo da desinformação, segundo eles. Segundo descreve o PGR, segundo diz o Goné, esse núcleo foi responsável por espalhar desinformação sobre as urnas eletrônicas com o objetivo de fazer a população se revoltar e com isso causar um golpe. Olha só o nexo causal aí, 35 nexos causais sem nenhuma ligação para chegar nessa conclusão dele, né? Isso é um absurdo. Essa quantidade de nexo causal não comprovado, né? Porque como é que você sabe? Quando você critica alguma coisa, você quer mostrar a crítica daquilo. Como é que você sabe que isso vai levar uma revolta lá na frente contra aquilo ali? Não tem lógica. Qualquer crítica pode levar uma revolta lá na frente se o povo embarcar nessa crítica, né? Mostra, de certa forma, que a crítica tem alguma razão de ser. E nesse caso, tem alguma razão de ser sim, como eu falei para vocês. Eu falei sobre a urna eletrônica, falei que não vi fraude nenhuma na urna eletrônica, mas que o resultado da eleição de 2022 foi estranho, foi. Eu atribuo ao dedão na balança lá na hora das propagandas, do órgão de censura lá do TSE, que tirou mandou cortar um monte de coisa do lado do Bolsonaro, não mandou cortar nada do lado do Lula. Só proibia a gente do Bolsonaro de falar, não proibia ninguém do Lula de falar. E, eventualmente, outras coisas que podem ser estudadas, como compra de voto e esse tipo de coisa, né? Então, assim, muito estranho aquele resultado, sem dúvida alguma, né? Mas, olha só o que diz aqui esse grupo, né? O grupo foi acusado pela PGR de ser responsável por uma guerra informacional. Guerra informacional existe? Sim, existe, mas é muito diferente do que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foram pessoas concordando com uma crítica que foi feita às urnas eletrônicas. Eu sou um que discordei dessa crítica. Aliás, eu fiz um vídeo aqui no Safe Source
Dossiê urnas. Por que eu não acredito na fraude na urna eletrônica em 2022? Um vídeo de 2 horas de duração em que eu explico cada ponto que o pessoal levanta sobre a urna e por que eu acho que não tem fraude nenhuma. Me mandaram um monte de coisa, me mandaram tabela, me mandaram informação, log, não sei o que lá. Eu olhei aquela coisa toda, não vi nenhum indício de fraude naquilo ali, né? Guerra informacional não é assim que funciona. A Rússia faz guerra informacional contra a Ucrânia. A gente está acompanhando isso o tempo todo. É muito diferente dessa história. Você compra influenciadores, você compra gente grande, você usa robôs para gerar volume de informação e coisa e tal, sendo que nada disso foi necessário, porque o fato é o seguinte: muita gente realmente acreditou que é uma coisa sensível, que é um problema a urna eletrônica. E, de novo, eu discordo, mas as pessoas concordam. E daí? Isso é ilegítimo das pessoas? Não é. É direito das pessoas questionarem qualquer coisa. Não vi nenhuma evidência de guerra informacional voltada a atacar o sistema eleitoral e as instituições. São muito graves as acusações formais. O que é inquietante, porém, é a acusação feita pelo PGR, que parece expandir para um terreno aonde o direito penal ainda não chegou. A criminalização da desinformação. A tese do Goné é que os integrantes do Núcleo 4 teriam disseminado mentiras sobre o sistema eleitoral com o propósito de desacreditá-lo e assim criar um ambiente de revolta social que culminou no 8 de janeiro. Olha só, isso não tem lógica nenhuma. Ou seja, você não tem como você fazer uma crítica e ser responsabilizado porque pessoas acreditaram na sua crítica e daqui a 4 meses foram lá e fizeram um ataque. Isso não existe. Nem o Putin consegue isso. Olha que o Putin tenta, tá? Ele não consegue esse tipo de coisa. Você não tem como fazer uma crítica para causar uma revolução, para causar uma revolta. A crítica, ela existe. Se as pessoas aderem àquela crítica, é porque ela tem algum corpo, tem algum motivo de ser, né? A falha é do Estado que não conseguiu esclarecer essa crítica devidamente. Aliás, eu sempre falei isso, e falei inclusive aqui nesse vídeo meu, que se... o que devia ter sido feito é justamente o pessoal levantou crítica, abre um processo no TSE, o TSE vai avaliar, e foi como fizeram com o Aécio Neves. O Aécio Neves em 2014 foi a mesma coisa. Houve críticas à urna eleitoral, o pessoal abriu um processo no TSE, esclareceu lá as coisas todas, responderam o processo e pronto, é assim. Quem é responsável por garantir a coisa é o governo que tem que dar seu jeito de responder aquilo. Não é dizer que é crime criticar. É crime criticar, é coisa de ditador, é coisa de chinês. Né? Aqui, ó. A razão promovida pelos golpistas naquele fatídico dia seria o estopim de uma intervenção militar que, ao fim e ao cabo, subverteria o resultado das eleições. Ou seja, é isso, e aí o 8 de janeiro levaria a uma revolta dos militares, que daria um golpe, que faria não sei o que lá. Caramba, olha quantos episódios totalmente soltos que ele está supondo que a pessoa... Caramba, vou espalhar uma mentira aqui para derrubar o governo. Caramba, vou fazer uma mentira foda para derrubar o governo. Meu amigo, isso não existe, cara. Isso não tem como, isso não tem um nexo causal, não tem uma maneira de você garantir que aquilo vai acontecer. Enfim, o que está acontecendo aqui é muito óbvio. O STF, o próprio Alexandre de Moraes e muita gente no governo está chateado com crítica, não gosta da posição de ser criticado. O problema é que se você está no governo, meu amigo, você está para ser criticado mesmo. O governo é para isso. Se você não aceita crítica... Aliás, foi isso que o próprio Alexandre de Moraes disse na sabatina dele do Senado, quando ele foi indicado para o STF. Não, que se você não aceita crítica, é melhor não seguir na vida pública. É isso daí. Né? Ele está incomodado com as críticas, porque eles estão vendo críticas muito fortes. As redes sociais, de fato, permitem que as pessoas tenham voz, e com isso as pessoas, os integrantes do STF perceberam que são muito criticados, se achavam o máximo, né? Porque eles têm um monte de puxa-saco debaixo deles ali. Na bolha dos puxa-saco dos ministros, eles são o máximo. Eles são todos, olha, meu Deus, que cara lindo, maravilhoso, né? E coisa e tal. E aí, quando vê a crítica da população que realmente acha eles um bosta, eles ficam chateados. Aí, ou seja, o Alexandre de Moraes está ressentido com isso. Não, que é proibido fake news aqui, olha só. Porque críticas ao sistema eleitoral e também a instituições e autoridades. Como assim, pô? Não tem lógica nenhuma, né? A manipulação de informações falsas teria sido um instrumento fundamental da tentativa de golpe no entender da PGR. Ou seja, não me parece de maneira alguma isso, porque para pensar, se a tentativa de golpe foi o tal do plano Copa do Mundo 2022, não foi isso? Ou o plano Punhal Verde-Amarelo, não sei o que lá, não teve nada a ver com desinformação, foram os milicos lá que tentaram fazer a coisa lá, que planejaram alguma coisa. De novo, eu acho que não teve isso, tá? Porque esse planejamento, o máximo que teve ali foi alguém cogitar a coisa, ninguém realmente planejou, ninguém realmente iniciou a execução das coisas. Agora, mesmo que tivesse isso, repara, aliás, isso é outra inconsistência, né? Não precisaria do 8 de janeiro também, né? Tudo seria feito em 2022, ou seja,
É tanta coisa desconexa nesse processo que é um absurdo, que não tem nem lógica isso daí, né? Enfim, aqui, ó, não há no ordenamento jurídico pátrio um tipo penal que defina desinformação ou divulgação de fake news como crime. Ainda que a conduta dos réus seja antidemocrática, moralmente reprovável e politicamente perigosa, o fato de espalharem mentiras sobre o sistema eleitoral por si só não basta para condená-los, porque não existe crime de fake news. De fato, você falar mentira no Brasil não é crime. A única situação é caso você preste testemunho de alguma coisa, você é uma testemunha de algum processo, e você fala uma mentira, isso é crime. Mas fora essa possibilidade, no dia a dia normal você pode mentir, né? A lei permite. É lógico, pode ser fraude, pode ser um outro crime diferente, mas não é um crime, não existe o crime de mentira, né? Então, ou seja, e ao menos até que o Congresso Nacional e não o STF delimite a fronteira do que é liberdade de expressão e o que é ilícito penal. Ou seja, esse aqui é o outro ponto, né? O primeiro ponto, é um absurdo você proibir as pessoas de criticarem a urna eletrônica. Acho um absurdo esse tipo de coisa. Até porque, de novo, não vi problema nenhum dessa vez, mas vai que amanhã tem, vai que tem numa próxima eleição, ou daqui a 10 anos tem uma eleição em que tem uma fraude igual a fraude do Maduro lá na Venezuela. Aí não pode criticar? Tem que aceitar o resultado, não pode criticar? Então, pô, que negócio é esse, né? Isso vira um absurdo, não pode ser assim. Tem que ter, a crítica tem que ser permitida, né? Quebra-quebra, isso aí, ok, concordo que é um absurdo. O 8 de janeiro foi um absurdo por causa do quebra-quebra, mas a crítica tem que ser permitida. Segundo absurdo, a questão de que estão dizendo que isso causou o golpe, o que não tem lógica nenhuma. É um monte de, uma sequência de eventos que não tem, você não tem como garantir que uma coisa encadeia a outra, você não tem um nexo causal nessas coisas todas, você está fazendo um trabalho a posteriori, querendo atacar uma coisa que você não gosta, que é o que você chama de fake news ou desinformação, ou seja lá o que for, né? E o terceiro absurdo é isso. Eles estão querendo legislar nesse caso. Então, o Flávio Dino falou aqui, ó, o Flávio Dino defendeu que as fake news sejam reconhecidas como modalidade de violência gravíssima, com efeitos similares a uma facada ou um tiro. Olha o ponto que eu falo para você. A esquerda adora isso, equivaler palavras com a violência. Por quê? Porque se você equivale palavra com violência, você justifica usar violência contra quem fez uma mera crítica, fez uma mera palavra. E aí pronto, aí você tem um Estado em que quem tem mais força ganha. E o Estado, como é muito forte, massacra os cidadãos. É o que você vê na China, é o que você vê em ditaduras, em Cuba, na Venezuela, em tantos outros lugares. A ditadura tem um poder muito maior do que o povo, como não há nenhuma garantia para o povo, a ditadura oprime todo mundo, ninguém pode criticar nada, né? China recrudesce a campanha de censura online e usuários agora têm medo de falar de política lá na China. Pois é, exatamente, você não fala mais nada, aí fica todo mundo quietinho. Viramos um país de partido único, em que não se pode criticar, não se pode ter oposição, não se pode ter nada, né? E o Dino está querendo aqui, ó, que esse reconhecimento há de vir pela via legislativa ou pela via jurisprudencial, ou seja, eles estão considerando, nesse julgamento do núcleo 4 de desinformação do entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, dizer que definir o que é fake news e equiparar, talvez, a uma facada ou um tiro, ou seja, agressão à integridade física. Olha o absurdo que é isso. Olha a coisa mais sem sentido que é isso. E de novo, eu não duvido nada, porque na primeira turma vocês sabem, né? A primeira turma tem o Dino, que abraça isso fácil, tem o Alexandre de Moraes, que adora isso também, tem a Carmen Lúcia também, que adora. O Zanin é meio moderado, mas está embarcando na turma também. O Fux vai ser contra, mas o Fux é um só. Então, ou seja, é uma coisa preocupante pra caramba isso daí, tá? Muito preocupante mesmo. Vamos aguardar o julgamento desse núcleo 4, mas só o fato do Dino estar disposto a criminalizar fake news na base da jurisprudência já é um absurdo completo isso, cara. Isso é muito preocupante. Estamos virando China. Estamos virando China. Não é nem Venezuela, pior ainda, é China direto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.